A seguir, Hora da Notícia. Tem algum cobertor sobrando aí na sua casa? A campanha do agasalho em Passo Fundo começa em breve e você confere nesta edição sobre como doar cobertores, agasalhos, roupas, calçados em uma entrevista com o secretário Wilson Liu. Polícia Rodoviária Federal conversou com estudantes aqui da UPF sobre acidentes de trânsito. Em Passo Fundo, alunos, professores, sindicatos e movimentos sociais aderem aos protestos contra o corte de verba em institutos e universidades federais. O assunto vai ser apresentado aqui no Hora da Notícia pela jornalista Zulmara Colucci. E ainda cutelaria, a arte feita no ferro e no aço. A gente mostra o encontro de cuteleiros que aconteceu aqui em Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, é 15 de maio, é Hora da Notícia. Morreu ontem à noite, aos 95 anos, o bispo emérito de Passo Fundo, Dom Urbano Allgaier. Com quase 70 anos de sacerdócio, que seriam completados em 2020, Dom Urbano foi um dos líderes religiosos mais importantes da região. Natural de Lajeado, ele iniciou a vida religiosa em 1950, quando foi ordenado padre. Em 1982, foi nomeado e empossado bispo de Passo Fundo. Bom, em 1999, tornou-se bispo emérito. O velório acontece na Catedral Metropolitana e o sepultamento no cemitério das Irmãs de Notre Dame, na Casa Santa Cruz, em Passo Fundo. A cerimônia, então, está prevista para as 4 horas da tarde. O inverno se aproxima e, infelizmente, não é todo mundo que pode enfrentar aquecido o nosso frio, que em alguns momentos do ano pode ser bem rigoroso. Pensando em quem não tem o conforto dos cobertores para se proteger, a campanha do agasalho do município tem um lançamento marcado para o dia 30 de maio. E para saber como você pode fazer a sua doação, nós convidamos o secretário de Cidadania e Assistência Social, Wilson Liu. Seja muito bem-vindo, secretário, à Hora da Notícia. Obrigado, prazer participar. Que bom, eu quero começar já lhe perguntando por que o município esse ano optou por focar as doações em cobertores. Por uma razão muito simples, nós temos já um know-how muito bom e uma confiança da comunidade, onde permanentemente nós recebemos doações de roupas e calçados. Nós já recebemos, nesses 4 primeiros meses, 48.500 peças. E já distribuímos 27.500, mas cobertores sempre estão faltando. Então, este ano, o foco é específico cobertores. Estamos recebendo roupas, calçados, o que a comunidade tiver para doar, não para descartar. Descarte a gente faz no local correto, todo mundo sabe aonde é e como é. Tem regra para isso. Aquilo que a gente doa é aquilo que a gente mesmo usaria, que pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, todo mundo está convidado. Infelizmente, essa é uma situação bastante presente. A doação de peças de roupas e calçados que não tem condições de uso, secretário, e que acaba o senhor tendo que selecionar algumas pessoas da sua equipe para fazer a separação. Então, é preciso ter uma consciência sobre aquilo que vai se doar. É sustentabilidade, porque depois nós temos aquilo que é inservível, nós temos que fazer o descarte correto. Isso tem custo. Então, não vale a pena. Então, descarte é descarte, doação é doação. E a campanha, portanto, é cobertores, lançamento dia 30 de maio e vai até 30 de julho. O lançamento é no Teatro Múcio de Castro, às 9 horas da manhã, e todo mundo está convidado. O ano passado, cada um doou um agasalho. Este ano, todo mundo é convidado a já fazer o seu gesto e doar um cobertor. E eu posso fazer, você pode fazer, o telespectador, o cidadão e a cidadã de Passo Fundo pode fazer a diferença na vida de alguém. Aquecer o corpo de alguém não é só aquecer o corpo, é aquecer seus sonhos, seus desejos, seus projetos e sua vontade de colocar-se a caminho de
buscar a sua emancipação. Isso vai resultar em diminuição de gastos com a saúde curativa depois, porque a pessoa está agasalhada, está protegida. Então, de fato, eu apelo para a consciência cidadã de Passo Fundo, nós precisamos nos orgulhar do que nós somos capazes de fazer. Agora, serão 60 dias de campanha, então, Perfeito. E em quais pontos da cidade a comunidade vai poder fazer a doação? Nós vamos ter um ponto de coleta na Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores, nos 4 CRAs, e também em algumas escolas e instituições que nós estamos visitando, e na medida que vão aderindo, nós deixamos uma caixa de papelão com um cartaz dizendo: aqueça o inverno de alguém, doe um cobertor e faça a doação aqui. Então, na medida que a gente vai tendo, a gente vai sinalizando com uma caixa identificada com cartaz. Até o lançamento no dia 30, dá tempo das famílias já se organizarem, Perfeito. abrirem os armários e perceber Perfeito. se tem aquele cobertor que não usa há Perfeito. anos, ele pode servir para aquecer alguém. E isso é importante, friso mais uma vez, descarte é descarte, doação é doação. Doação é algo que vem de dentro para fora, porque eu quero fazer a diferença. Descarte é algo que eu tropeço e que não me serve mais. Bom, aquilo tem local correto para fazer. As pessoas em suas próprias empresas também podem se organizar no ambiente de trabalho para estimular os colegas. Empresas, prédios, condomínios, ONGs, espaços públicos, repartições públicas, hospitais. Cada pessoa que se sentir motivada, que pode fazer a diferença, organiza um espaço. Se a gente não conseguir chegar, 3312-3070 nos aciona e nós vamos lá e marcamos o ponto e vamos fazendo a coleta. Agora, secretário, pensando em quem precisa das doações, qual é o procedimento? As famílias buscam pela secretaria? Como vocês fazem as doações chegarem até as pessoas? A nossa sala de roupas já alcançou 27.500 peças esse ano para as pessoas. Veja o que isso significa. E também nós temos o programa Meu Inverno Mais Quentinho, que já está com 6 ações agendadas agora nas vilas mais afastadas, mais pobres, em escolas. Ele é uma metodologia onde nós pegamos o produto que nós recebemos da solidariedade da comunidade e fazemos chegar lá para a pessoa necessitada. Perfeito. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação. Uma excelente campanha aqui para o nosso município. Uma excelente campanha para nós, para mim, para você, que somos cidadãos e amamos Passo Fundo. Verdade. Obrigada mais uma vez. E olha, falando em arrecadar agasalhos, o secretário nos trouxe aqui a informação da campanha que é oficial, é a campanha do município e ajuda a todos que precisam. Mas, a partir de sexta-feira, agora dia 17, você pode doar roupas, calçados em bom estado, cobertores que vão ir diretamente para a ONG Amor, que é uma entidade aqui do município. As doações podem ser feitas na Loja Solidária e a iniciativa é do Bela Tita Shopping. Essa loja, ela vai funcionar a partir de sexta-feira no 3º andar, no mesmo horário de funcionamento do shopping. E hoje tem manifestações em todo o país contra o corte de orçamento para a educação. Zumara, essa mobilização acontece aqui em Passo Fundo também? Também, Thaís. Mobilizados contra as medidas anunciadas pelo Ministério da Educação, professores, alunos, sindicatos e movimentos sociais realizam manifestações em todo o país nesta quarta-feira. Essas manifestações integram a Greve Nacional da Educação, organizada inicialmente pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, mas que ganhou apoio de outras entidades e classes. Em Passo Fundo, as atividades iniciaram pela manhã, com concentração na Praça do Teixeirinha e depois uma caminhada pela Avenida Brasil. Esta manifestação deve se repetir à tarde, às 3 horas, em frente à Câmara de Vereadores e também no começo da noite na Praça do Teixeirinha. No Brasil, ao menos 22 estados e o Distrito Federal tinham registrado atos pacíficos na manhã desta quarta-feira. Universidades e escolas também tiveram paralisações em várias cidades do país. O valor total contingenciado pelo Ministério da Educação, considerando todas as universidades, é de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ou 3,43% do orçamento da pasta. Por conta desses cortes no orçamento, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, será ouvido a partir das 3 horas da tarde, hoje, quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados. Ele foi convocado ontem, o que significa que é obrigado a comparecer ao Legislativo. 307 parlamentares aprovaram a convocação do ministro.
Vamos ver o que ele vai falar hoje à tarde, aqui Muito questões, Thaís. ele vai responder, Zumara, e a gente segue esse assunto amanhã. Aliás, uma palhinha, ele disse que o valor foi contingenciado e não cortado. A gente vai ver Entender qual é melhor. a diferença. Perfeito. Obrigada, Zumara. Bom trabalho para ti. Obrigada. Obrigada. Bom, no próximo bloco nós vamos falar de uma arte muito antiga e que passa de mão em mão há gerações. É a cutelaria. A gente já volta. Qual será o impacto do decreto presidencial que flexibilizou o porte de arma para cerca de 20 profissões no país? Bom, esse tema é polêmico, divide opiniões e foi o centro do debate de ontem à noite no programa Painel, que é transmitido ao vivo aqui pela UPF TV, pela Rádio UPF, redes sociais e site. Se você perdeu o debate, olha, hoje tem reprise às 11 da noite e uma última exibição amanhã, às 10 horas da noite. A gente vai apresentar agora um trecho do programa. Para mim, mais armas, no meu entender, nas ruas não significa mais segurança. Eu estou com 2 exemplos de países bem diferentes. Os Estados Unidos e o Japão, para comparar um pouquinho com o Brasil. O Japão tem uma tolerância zero em relação ao armamento, mas absolutamente zero mesmo. E não se vê falar desses eventos em relação a chacinas em escolas japonesas, etc. Há uma mentalidade em relação ao Estado. E nos Estados Unidos o que ocorre é uma complementação de segurança pelo cidadão, porque o Estado é suficiente em relação às políticas de segurança públicas. Alexandre, qual é a tua... Eu sou favorável, ao porte de arma, Sempre fui, Eu ando armado há seguramente 25 anos e nunca acordei nem com vontade de me suicidar, nem com vontade de matar ninguém, Porque eu acredito que a arma sozinha não tem um condão de transformar uma pessoa ruim numa pessoa boa, nem uma pessoa boa numa pessoa ruim. A questão é que a arma é um meio eficaz de causar danos a coisas ou a pessoas, tá? Agora, pessoas mal intencionadas se valem da arma de fogo para cometimento de crime. Isso é um fato. Depois de alguns dias de instabilidade, a quarta-feira é de tempo aberto e de sol. A gente vai ver agora se o tempo fica assim nos próximos dias. Previsão de uma quinta-feira com sol, poucas nuvens em Passo Fundo, não tem chuva, mínima na casa de 10 graus e máxima que não passa de 20. A sexta-feira segue também com tempo limpo, poucas nuvens e sem chuva, mínima de 11, máxima que não passa dos 21 graus. Ontem a Polícia Rodoviária Federal esteve aqui na UPF para falar sobre trânsito. O policial rodoviário Leonel Cristani conversou com estudantes sobre as consequências de atitudes irresponsáveis no trânsito. Esses alunos receberam fitas para simbolizar o Maio Amarelo. A conversa aconteceu então dentro da programação desse mês que é dedicado ao combate à violência no trânsito. Foi na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF, a FEAC. E esta ação ela faz parte de um projeto de extensão da FEAC chamado Circulando Cidadania, dentro do programa Universidade Educadora. A paixão pelas facas ultrapassou séculos e tornou-se uma profissão que requer talento e habilidade. É a cutelaria, a arte de fabricar instrumentos de corte. E Passo Fundo já tem um grupo de colecionadores que você vai conhecer agora. A vida do seu Lauvir foi forjada a ferro e a fogo. Aos 17, começou a viver da cutelaria. Das ferraduras dos cavalos, passou a forjar facas. E assim é até hoje, 40 anos depois. Gosto de lidar com ferro para ver entortar ferro e a peça. É isso aí que eu gosto de fazer. Ele não é o único. Em Passo Fundo existem pelo menos 30 cuteleiros artesanais. Entre profissionais e admiradores, todos têm interesse em aprender mais sobre a arte milenar de construir facas, lâminas, espadas e tesouras.
No segundo encontro de cutelaria de Passo Fundo, teve até uma oficina para ensinar como se faz uma faca desde o princípio. O cuteleiro Sandro Boeck foi uma das atrações do encontro. Advogado de profissão, ele é cuteleiro há 14 anos. Suas facas têm a técnica do aço damasco e chegam a ter até 200 camadas de aço na lâmina. Para ele, uma boa cutelaria é a que resiste ao tempo. A faca não é apenas um objeto de consumo que a gente vai pegar, usar e jogar fora. Não, a faca vai perpetuar ao longo do tempo. Então, a gente sempre diz que uma boa cutelaria vai dar garantia vitalícia à sua peça, vai trazer uma coisa de uma aura muito mais artística e vai ser uma peça personalizada. Ou, pelo menos, ela vai ter uma ideia de personalização para a pessoa. Uma faca de boa performance é aquela que tem rendimento de corte, estabilidade e equilíbrio das formas. Mas produzir algo do tipo não é tão simples quanto parece. Bom, e quem vê todas essas facas prontas nem imagina todo o processo que existe por trás delas e também as possibilidades de materiais utilizados. Essas aqui, por exemplo, são feitas até de molas de vagões de trens e também de capas de rolamento, de patrolas e até de ônibus. E todas elas, como são artesanais, podem levar até 5 dias até ficarem prontas. O trabalho é manual, feito passo a passo. Primeiro, o aço é forjado no forno, depois lapidado e lixado. Com tanto cuidado, essa prática milenar acabou conquistando admiradores em todo o mundo. O Abdias é um deles. Seu avô era colecionador e aí não teve jeito. Ganhou o gosto de herança e hoje organiza os eventos de cutelaria na cidade. Todo gaúcho é amante da faca, né? A faca é um instrumento que faz parte da indumentária gaúcha, faz parte do dia a dia do gaúcho, e aí que começou a minha paixão. Algumas das suas peças têm mais de 100 anos, outras foram encontradas no campo onde se passou a Batalha do Pulador, e por isso são tão importantes. Todas elas contam uma história. Cada instrumento, cada faca faz parte da cultura. Nós temos um exemplo, a faca coqueiro, que ela tem toda uma história que está respaldada na história do gaúcho também, né? Com tantos detalhes, o valor das facas pode chegar aos R$5.000. E em cada uma delas tem o valor simbólico de serem feitas à mão. Um trabalho manual que pode ser feito por hobby ou por profissão. Vai ter uma pessoalidade, vai ter um suor envolvido e uma das coisas que vai ter nada mais satisfatório do que tu, no final de um churrasco, tu poder dizer assim, essa faca foi eu que fiz. Então é muito legal e vai deixar para os seus filhos, se é que tem, e se não tem, vai dar para alguém de presente, é ótimo. Ganhar presente e quem dá presente de faca é fantástico. O programa de hoje termina aqui. Dá um pulinho no Facebook da UPF TV e aí você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!